Fala, seu pasteleiro! No vídeo de hoje eu vim falar sobre um livro sensacional para quem quer aprender sobre Data Visualization ou visualização de dados, que é o livro Storytelling com Dados. Hoje eu vim falar um pouco do que se trata esse livro, vim falar sobre algumas sacadas muito interessantes que você pode aplicar no seu dia a dia, que você pode anotar para aplicar quando emplacar sua primeira vaga em produto e for apresentar aquele PowerPoint maravilhoso com os resultados que a sua tribo conquistou, com os resultados do seu produto, ou até mesmo em um case para alguma entrevista, quando você, por exemplo, pega a empresa e começa a mocar uma série de dados e, quem sabe, por que não apresentar isso para o head de produto, caso você esteja em uma última etapa, mostrar para esse head de produto conhecimentos que esse livro aqui traz. Pois é, hoje eu vim trazer algumas sacadas, vim dar dicas e falar um pouquinho sobre ele, beleza? Então, se você quer aprender sobre esse tema e outros sobre Data Visualization, vem comigo que hoje o assunto vai ser analítico demais. Bom, começando o vídeo de hoje, primeiramente, começando pelo início do que se trata o livro Storytelling com Dados. Bom, se você nunca leu ele, se você nunca ouviu falar dele, a capa pode ser levemente intimidadora, até alguns elementos gráficos aqui, alguns numerozinhos aqui. E para ser sincero, eu quando não tinha lido ele, quando não havia comprado ele, achei que ele falava, que ele abordaria sobre estatística. E apesar de estatística não ser um bicho de sete cabeças como alguns de nós pelo menos, temos como preconceito, né? Ele é um livro super simples, de leitura super simples, e basicamente ao decorrer da sua leitura você vai aprender muito sobre como você criar, como você apresentar gráficos convincentes, gráficos, jornadas, por que não, dentro de uma série de dados que vendam. Então esse é um dos principais objetivos da proposta desse livro. A autora, ela trabalhou durante alguns anos no Google justamente com esse foco. Um dos focos dela era criar apresentações, deixar as apresentações mais atrativas, porque eu imagino que você, enquanto assistia jornal, por exemplo, via uma série de dados e não entendia muito bem qual que era o fim daquela visualização, qual que era o objetivo daquele gráfico, e muitas vezes ficou pensando, como é que o jornalista chegou nessa conclusão? Às vezes, como nós estamos acostumados a ver, os gráficos eles acabam sendo muito poluídos, acabam tendo uma série de linhas, título, legenda e descrição e não sei o que, e uma série de elementos que vão poluir e vão tirar a atenção do seu interlocutor, da pessoa que você está apresentando. Sabendo de tudo isso, tendo em vista todo esse contexto que eu dei, vamos entender quais são as principais sacadas e, melhor ainda, as 4 principais sacadas que esse livro traz. E eu tenho certeza que do jeito que eu vou trazer aqui, você vai conseguir aplicar pelo menos no seu dia a dia ou então em uma entrevista mocando dados de uma empresa, na empresa a qual você está participando do processo seletivo. Então, se você quer se destacar, vem comigo que agora nós vamos para a prática do negócio. Bom, pessoal, aqui na tela eu quero mostrar duas coisas para vocês, duas boas práticas que o livro Storytelling com Dados mostra pra gente. Aqui eu fiz uma ilustração super simples com um dado que eu tirei da cabeça agora, então não se apeguem à verdade, mas sim ao conceito que eu vou trazer aqui. Bom, primeira boa prática é justamente isso. Quando vocês elucidarem um dado utilizando um gráfico, esse gráfico vai ter alguma série de informações. Ele estará clusterizado, que basicamente é agrupado por um determinado conjunto de segmentações. Dependendo da sua audiência, só um tipo desses clusters será útil, terá valor. Então, a ideia dessa boa prática que eu estou trazendo para vocês é justamente evidenciar o que é valor, o insight para a audiência que vocês estão apresentando. Então, nesse exemplo aqui, como mais uma vez tirei da minha cabeça, 7 em cada 10 PMs não sabem como aplicar AI no dia a dia. O objetivo principal, se vocês olharem, é dar evidência para esse cluster e desse cluster mastigar ainda mais a informação e trazendo aqui para o texto. Isso tira todo o esforço do lado da sua audiência de ter que pensar qual que é o output desse gráfico, qual que é o resultado desse gráfico. Aqui você já deixa evidenciado. 7 em cada 10 PMs não sabem como aplicar AI no dia a dia e a evidência em vermelho aqui
bem destacado. Muito a ver com essa primeira boa prática, passando aqui para o gráfico seguinte, entender quem que é a sua audiência. Então aqui eu coloquei dois gráficos dizendo, bom, a mesma informação no geral, só que um detalhe muito importante é para quem eu estou comunicando. Então aqui do lado esquerdo, vocês podem ver que o viés de comunicação é como se eu estivesse apresentando para você, estivesse apresentando em algum outro lugar para uma série de pessoas. No lado direito, essa faceta já muda. Então aqui eu trago num contexto como se eu estivesse apresentando para uma diretoria, para o meu head de produto, por exemplo, vamos supor que a empresa tem uma área focada em inteligência artificial, ou a empresa trabalha com inteligência artificial e constata que os PMs dela não sabem utilizar a AI no dia a dia para otimizar o trabalho. Então é importante que vocês conheçam a audiência de vocês para que vocês customizem essa comunicação e também o gráfico, porque nem tudo que é valor para esse pessoal do lado esquerdo é valor para aquilo para aquele pessoal que é o público do lado direito. Então, entender quem é a sua audiência é muito importante para segmentar essa comunicação. Bom, essas foram as duas boas práticas que eu achei que valem a pena trazer aqui nesse vídeo. Existem muitas outras, como por exemplo o uso do gráfico de pizza e como ele infideliza ou como ele não mostra as informações como elas estão, como elas são. Ele tem um grande viés visual e o que acaba distorcendo a percepção dependendo da pessoa. Mas esses dois são os principais e são os que eu acredito, são os que dão certo aqui no meu dia a dia para fazer apresentações e são a base. Esses dois conteúdos que eu trouxe aqui são a base para você fazer boas apresentações e que fazem sentido para sua audiência. Agora vamos voltar para o vídeo. E aí, o que você achou desse novo formato? A ideia é que daqui para frente, na Produto na Prática, sempre que eu trouxer uma série de aprendizados, uma série de informações, eu mostre para vocês aplicando na minha tela. Eu acredito que isso vai fomentar muito mais discussões produtivas e também vai fazer com que você assimile mais o conhecimento que eu estou trazendo aqui. Bom, se você gostou desse novo formato, não deixa de comentar e compartilhar com a galera de produto da sua comunidade, beleza? Um último recado é que a Produto na Prática agora tem uma plataforma onde a principal proposta de valor é trazer problemáticas do dia a dia, desafios do dia a dia de pessoas de produto reais, vivendo em empresas reais. Então, nas primeiras 10 aulas eu vou trazer algumas questões que eu já lidei e como eu resolvi, e talvez você também vai passar por isso. A ideia é justamente nós temos essa troca de informações e cada um de nós, a comunidade, entendermos o que dá certo em um contexto e o que não dá certo em outro contexto. E assim a gente trocar ideia e evoluirmos junto a qualidade com que o Brasil, as pessoas de produto do Brasil, fazem gestão de produto. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui e vejo você na próxima.